Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre finanças. Então, se você quer aí entrar no empreendedorismo digital da forma correta, sem dívidas, né? Sem se preocupar ou tendo pelo menos um pouco mais de consciência do que gastar e como ordenar suas finanças, como coordenar suas finanças, qual o melhor caminho, quais os principais passos para você não se ferrar no mundo digital. Esse aí é a live que você precisa. Então a gente vai falar pontos importantes aqui de como que eu tenho que coordenar meu dinheiro para não me ferrar na hora de empreender no mundo digital. Hoje eu vou trazer uma especialista em finanças, a Juliane. Ela trabalha especificamente com isso. Ela é uma fera na parte de finanças, então eu tô aguardando ela entrar e vou adicionar ela aqui para falar com a gente. Ela já chegou. Vamos adicioná-la. Então, se você quer começar certo, vamos aqui ficar nessa live. Já pega o caderninho, que a gente tem várias coisas aí para que, vários passos, são 5 passos para que você comece direito no empreendedorismo. Olá! Olá, Daiane, tudo jóia? Tudo jóia? Você tá me Então, vendo? Agora deu agora certo. melhorou. Deu uma travadinha. Então, a Pois, gente começa a live se apresentando. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. legal. Bom, meu nome então é Juliane Ganem. Eu sou consultora e planejadora financeira e eu trabalho hoje com consultorias financeiras individuais para casais, para as famílias e também tenho Finanças Turbinadas, que é a mentoria online, onde eu tenho grupos de alunos que fazem as mentorias, o curso Finanças Turbinadas e tem as mentorias comigo em grupo. Então, também é uma outra forma de eu conseguir ajudar mais pessoas, né, em qualquer lugar aí desse mundão, através do Finanças Turbinadas. A minha missão realmente é levar a educação financeira, fazer com que as pessoas se organizem, se planejem para realizar os sonhos delas, os desejos dela, aprender como é, né, se organizar, como é cuidar do dinheiro com excelência para que ele consiga sobrar e você consiga realizar, que eu acho que todo mundo aqui tem sonhos. Nessa live a gente vai falar de sonhos de empreender. Então, Verdade. na base, né, como a gente faz para administrar o dinheiro. A ideia é essa. Que é super importante, né? Porque um errinho aí ferra tudo e às vezes acaba caindo muito em inadimplência ou até mesmo no fechamento da empresa. A gente tem um índice muito alto de empresas que não sobrevivem ao primeiro ano, Verdade. que é muito grave isso, né? Então a gente vai falar hoje de cinco passos, nas 5 ideias para que a gente consiga ordenar isso aí para na hora de empreender no digital, empreender mais fácil. Muitas pessoas acham que empreender no digital não precisa de planejamento financeiro, que é mais fácil, que é mais barato e não é bem por aí, que o dinheiro vai, que ela vai começar a empreender hoje, que o dinheiro amanhã já começa a brotar e já vai ter muito resultado. Então a coisa não é por aí, então a gente vai falar desses passos. Agora eu Legal. vou me apresentar também um pouquinho. Meu nome é Daiane, eu trabalho há muitos anos com marketing digital, né? Tinha um curso aberto para todos os profissionais, voltado para Instagram, e daí eu percebi que muitos professores me procuravam ajuda para colocar o seu curso online. E comecei a fazer lançamentos desses professores. E começou a dar muito certo. E daí eu falei assim, por que não levar isso para uma gama maior de professores? Porque a gente vê que às vezes o que você ganha lá na escola não é tão legal, né? Tão suficiente. E a pessoa é apaixonada por educação e por que não levar a educação online? Uhum. E isso cai muito a ver com essa live, porque às vezes a pessoa precisa se planejar também para investir no digital, né? Então eu vou deixar agora a palavra um pouquinho para ele, para a gente começar a falar de quais seriam esses 5 passos. Legal. É válido lembrar, né, que a gente vai focar aqui mais no empreendedorismo digital. E o empreendedorismo digital, ele exige um planejamento muito forte, estratégico, né, de posicionamento e de várias coisas, mas ele também precisa de um planejamento financeiro, porque o digital demanda um tempo
para que ele amadureça, para que as pessoas te conheçam, para que você vire realmente uma autoridade. A gente vai plantar sementinhas para colher um pouco mais no futuro. Então, se você já quer viver do digital logo de cara, você não vai conseguir resultados logo de cara. Então, por isso que talvez é válido pensar numa transição de carreira, ou que o digital é só uma renda extra, né, para você poder ir dando um passo de cada vez, até você poder realmente viver do digital. E aí, quando eu falo com pessoas que estão pensando sobre empreender no digital, legal a gente pensar como que vai ser esses passos, né? Como que vai ser o planejamento para fazer essa transição, seja de renda extra até ser a sua renda principal, vamos dizer assim. Uhum. E aí, eu trabalho assim com duas linhas quando eu penso nessa transição, né? Primeiro, quanto tempo você acha, né, dentro do seu planejamento para que você consiga fazer essa transição? Então, talvez um ano de salário poupado para que você consiga fazer essa transição total e viver do digital. Um ano e meio, 2, tem áreas que demandam até mais tempo. Então, a gente precisa ter o pé no chão para a gente pensar sobre isso. Por muito tempo, você pode trabalhar os dois pilares, né? Ser professor em sala de aula e tudo mais, e vir para o mundo digital e esperar esse mundo digital, a grana que entrar dele, você deixar poupada para que você consiga fazer mais investimentos. A gente sabe que a gente precisa de mais profissionais para entrar no mundo digital. E é uma coisa que todo mundo pensa sobre isso, né? A gente precisa de alguém para fazer gravação de vídeo, alguém da área de marketing, alguém que trabalhe tráfego, enfim, existem, né, várias outras demandas. E se você não tem capital para você investir, aí é a hora que você pode acabar detonando mais ainda suas finanças em vez de crescer, né? Você pode também falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que tem 2 pontos importantes aí que você citou. A primeira coisa é a ideia que a internet é mágica. Você entrou aqui, você vai ganhar dinheiro no dia seguinte. O que é uma grande ilusão. Muita gente vende esse sonho. Então fala assim, olha, basta você entrar ali no Instagram, fazer uns posts, no dia seguinte você vai estar ganhando dinheiro. E quem já está nesse jogo, quem já está, né, sabe que não é bem dessa forma. Então, isso é importante, porque assim, precisa de um planejamento. E esse planejamento entra também o financeiro. Entra ver se aquele mercado existe espaço para você trabalhar, se você tem um diferencial para estar naquele mercado, como é que você vai se posicionar naquele mercado. E o financeiro também, tipo assim, você vai fazer um lançamento, tudo bem, não tenho dinheiro para investir num primeiro lançamento, num primeiro produto, num primeiro infoproduto que eu vou criar. Mas eu já tenho que pensar financeiramente o que traz esse valor nesse primeiro lançamento, talvez reinvestir para um segundo lançamento, para reinvestir para um terceiro lançamento, porque a gente sabe que hoje em dia não dá só para viver do orgânico. Infelizmente. Antes dava. Antes funcionava, porque tinha poucas pessoas fazendo. Então, você chegava aqui, você expunha, tinha muito mais público. Mas hoje é muita gente na internet. E com a pandemia, aumentou muito mais gente na internet. E não é gente fraca. Veio de muita gente boa para a internet. Então, as pessoas elas estão competindo mais fortemente. Então, você é obrigado a ter tráfego pago. E para ter tráfego pago, você precisa investir. Que seja ali no começo pouquinho, 300, 500 reais, mas você vai precisar investir. Né? Aqui a gente tem o Raio-X Humanas, como começar a estudar empreendedorismo. Então, assim, hoje em dia a internet tem bastante lugares para falar de empreendedorismo. A gente tem o próprio Sebrae, que é uma ótima fonte, inclusive, para quem está começando, é importantíssimo ter finanças, então já aproveita, já segue a Ju, já vê aí o arroba, já segue ela, porque você vai precisar entender finanças. No Sebrae mesmo tem alguns cursos lá de fluxo de caixa, porque assim, eu vejo muita gente errando nisso. Quando a gente fala de finanças, a gente também tem, por exemplo, o preço do produto. O preço do produto, ele tem uma parte totalmente financeira, que você vai ter um planejamento financeiro, que você vai ter que olhar lá seus custos fixos, custos variáveis, entender como é que se estrutura o seu preço.
Mas você vai ter que também ver o mercado, quanto que as pessoas cobram, se o pessoal vai topar pagar aquilo que você está vendendo, se existe um diferencial legal. Por exemplo, a gente tem um iPhone. O iPhone é super caro, mas ele tem um diferencial legal que aporta aquilo, juntado com marketing, que gera status, enfim. Mas você vende. Se ele custasse, por exemplo, R$ 70.000, será que o povo toparia pagar? Não. Né? Então, assim, a gente tem que ver também até que ponto o preço vai. O preço é muito psicológico também. Então, eu cito, por exemplo, um estudo que eles fizeram, que eles pegaram um vinho e pegaram o mesmo líquido, colocaram em 2 taças e deram fazer um teste cego. Teste às cegas é quando você não fala para a pessoa qual é a marca daqueles vinhos, mas só deram a seguinte orientação, falaram assim, ó, esse vinho aqui custa R$ 10, esse vinho aqui custa R$ 200, e deram para a pessoa experimentar o mesmo líquido. O mesmo líquido. E as pessoas gostaram do vinho, que era o mesmo líquido, de R$ 200. Então, assim, preço também é posicionamento. Só que ele não pode ser um posicionamento da sua cabeça. Você não pode pegar um produto medíocre e colocar ele a caro, porque as pessoas, mesmo que comprem, vão ver que aquilo é ruim e você se mancha no mercado. Uma coisa diferente do mundo online para o mundo offline é que a velocidade que se espalha que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, é muito rápida. Então, você tem que fazer o seu serviço direitinho aqui. Então, precisa analisar todas as variáveis. E a finança é a principal dela. Eu vejo muita gente errando nas finanças. Porque daí não tem perna. Não tem perna para falar assim, agora você quer colocar o seu produto lá e não tem dinheiro para você divulgar esse produto. Então já começa errado. Então, 2 pontos que você falou aí que é super importante. Não é para o dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite. Acorda para a vida. Isso aqui não é um mundo mágico que você vai entrar aqui, pôr as caras e ficar rico no dia seguinte. Não é assim que funciona. Precisa muito trabalho e tem que reinvestir. Então, você vai ter, talvez você não tenha muito dinheiro para o primeiro, mas o primeiro que você investiu, viu que tem de faturamento, pega aquele faturamento, reinveste. E para esse reinvestimento, você vai precisar de um fluxo de caixa. E agora nós vamos. O que é esse tal de fluxo de caixa? Fala pra gente. Legal, vamos conversar sobre isso. Gente, fluxo de caixa é você saber exatamente quanto que você ganha de entrada, de receita, seja o seu salário, se você dá aula particular, qual tipo de serviço você faz. Eu acho que a gente está falando aqui mais, eu acho que para professores, né, Daiane? Mas qualquer profissional que estiver escutando vai servir esse conceito, tá? Então, entender tudo. Pode falar. Até para a vida pessoal. O seu fluxo de caixa pessoal, eu acho assim, é horrível que isso não seja dado na escola. A gente sai da escola sem educação financeira nenhuma, né? A gente não aprende a entender o dinheiro, o que é o dinheiro. Muito pelo contrário, a gente é nutrido de várias crenças limitantes, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau, que entrou dinheiro, ferrou tudo, e que a gente internaliza isso e que caga tudo. Né? Então, assim, que você pode conseguir, né, realizar um sonho. Essas crenças limitantes, elas te sabotam, elas realmente te limitam a empreender. E eu vejo muita gente que quer empreender, mas acaba com esses pensamentos não conseguindo ir para frente. Quando eu quero fazer fluxo de caixa, a gente pensar primeiro como que tá o seu relacionamento com o dinheiro que você já recebe do seu salário aí como empreendedor, como professor, como alguém que trabalha com carteira assinada ou é concursado, enfim. Qual que é a sua relação com o seu dinheiro? Porque a regra é que se você ganha aqui, você precisa de gastar aqui. Se você está no 0 a 0 e ganha mais, não dá para empreender. Você não está ainda preparado financeiramente para empreender. Nem financeiramente e nem mentalmente. Você ainda não tem a identidade financeira preparada para isso. Agora, quando a gente consegue trabalhar o nosso pessoal e a gente ganha aqui, mas a gente vive aqui, essa diferença é o que eu vou conseguir poupar para os meus sonhos. Seja os seus sonhos pessoais, sei lá, comprar um carro, fazer um curso para se aperfeiçoar, fazer viagens, seus sonhos. E para acho que a primeira realidade que a gente precisa, que eu chamo de consciência financeira. Como que está a sua situação atual? Você sabe pelo menos tudo que entra e tudo que sai da sua vida financeira? Todos os seus gastos?
Então, fazer fluxo de caixa é entender essas entradas e essas saídas. Se você ainda não tem o domínio disso e ainda não vive 2, 3 degraus do que você ganha, você não está preparado para dar o passo de empreender. O que acontece que muita gente acaba falindo no primeiro ano é justamente por isso. As contas pessoais já estão todas bagunçadas. Aí você vai entrar no mundo do empreendedorismo, que você precisa de dinheiro, né? Precisa de capital de giro para poder empreender, para poder investir. Igual você falou, no mundo digital, a gente investe muito no início. E não é só dinheiro, é tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente já fala de outras coisas também, para depois você colher frutos. Então, demanda um tempo. Se você não está preparado para isso, acho que a primeira coisa é parar tudo e vamos nos organizar. Falando, né? A vida pessoal. Mas depois que a gente atinge esse patamar, né? De ficar, ganho aqui, mas eu tô conseguindo gastar um pouco abaixo, você vai começar a poupar e trabalhar junto o pilar, né? De se posicionar nas redes sociais, de você conseguir... Eu acho que primeiro um trabalho de sementinhas, né, Daiane, no mundo digital. A gente começa a fazer lives, a gente começa a aparecer, a escrever posts. É um trabalho que inicialmente pode ser só seu, individual, assim, sem precisar de terceiros, né? Tem muito conteúdo no YouTube, muitos conteúdos que podem te ajudar. Você começar a aparecer, mostrar que você sabe o que você sabe, a sua expertise, e se organizando financeiramente, para que você comece a dar um passo de cada vez e fazer um planejamento. Né? Esse mês de maio, a gente está tendo uma época propícia, final de abril, amanhã, né, dia 1º. Então, amanhã já começa um novo mês. Você pode começar o mês da maneira certa, já pensando como que eu vou usar o meu dinheiro para o mês de maio. O que todo mundo faz é, vai usando o dinheiro, paga as contas fixas, o que sobra vai para as contas variáveis e aí fica esperando para ver se vai sobrar dinheiro no final do mês para poder fazer alguma coisa. O que está errado, o que a gente deveria fazer é começar o mês já direcionando o nosso dinheiro, já sabendo como que eu vou utilizar o nosso dinheiro. Tem uma coisa que eu sempre falo, que será que você pegaria um avião sabendo que o piloto não tem um plano de voo para aquele trajeto que ele vai fazer? Em sã consciência, eu acredito aqui que ninguém entraria nesse voo sabendo que o piloto não está preparado. Né? Afinal, vai que acaba... Não, e vai que acaba a gasolina e não chegou, né? Como acontece muito, né? Vai que acaba lá e chegou, né? A gente vive, muitas pessoas vivem a vida financeira desse jeito. Começa o mês decolando, sem saber se o dinheiro dá até o final do mês, sem pensar nas possibilidades de ter algum tipo de turbulência nesse caminho, né? Deixa a vida me levar, lá no final, se eu precisar, eu penso o que eu vou fazer. E o certo é o quê? A gente começar o mês com o nosso plano de voo, começar o nosso mês direcionando. E o que é isso? É a gente ter todas as nossas despesas fixas, que é aquelas assim, faça chuva, faça sol, a gente tem que pagar. É aluguel, é algum parcelamento, é condomínio, água, luz, enfim. A gente sabe as continhas. As variáveis, normalmente, que é o grande sabotador da vida financeira. Por quê? Porque é variável, né? Então, é supermercado, é gasto com transporte, gasto com lazer, vários outros gastos. Então, o que eu costumo orientar os meus alunos e quem está aqui? Já pensa nos seus gastos variáveis e já coloca eles no papel. Então, o que eu tenho na minha rotina que eu tenho de gasto variável? Eu tenho supermercado, eu tenho a farmácia, eu tenho transporte, eu tenho lazer, eu tenho a padaria. Coloca lá os seus gastos variáveis. Aí você vai pensar o seguinte, por semana, quanto que você gasta com aqueles gastos? Mais ou menos. No supermercado, mais ou menos, eu gasto, sei lá, R$200 por semana. Então, multiplica por 4, dá 800. Então, quer dizer, você gasta com o supermercado, em média, uns R$800. Se você fizer isso com todas as suas contas variáveis, você vai ter uma média, uma projeção de como que você vai utilizar o seu dinheiro. Se você somar os seus gastos variáveis, então, com os fixos,
somar no final tudo, você vai saber qual que é o total de gastos que você vai ter para aquele mês. E aí, se você ganha aqui e fez esse somatório, e se esse somatório está acima, aí você pode olhar para os seus gastos variáveis e redimensionar eles, talvez diminuir um pouquinho em cada um, para que você ganhe aqui e fique aqui. Então, acho que a meta principal de qualquer empreendedor é ganhar aqui e viver 2, 3 degraus abaixo. Porque é esse valor que você vai, né, o que sobra aqui, você vai destinar. E o segredo é, se você já fez esse planejamento do mês, sabe que você vai conseguir poupar R$1.000 naquele mês, R$500 que seja, já separa esse dinheiro, manda para uma conta, seja uma corretora de investimento, seja até mesmo uma poupança, esquece que esse dinheiro existe e você vai viver com o dinheiro que sobrou. Então, primeiro você investe em você, você poupa primeiro, para depois você gastar o dinheiro. E não ao contrário, né? Você gasta primeiro para ver se vai sobrar para poupar. A gente vai poupar primeiro para usar o que sobrar. Eu acho uma dica legal, pelo menos que funcionou para mim, é anotar, que às vezes a gente não tem noção do que a gente gasta. Eu, uma vez, anotando, eu descobri que o grande ladrão, tipo, que estava indo o meu dinheiro, era, por exemplo, a padaria. Então, eu passava por lá toda hora e comprava um salgado, um docinho, não sei o que lá. E eu parei e analisei. Falei, gente, não tô me alimentando saudavelmente. Se eu pegasse e trocasse isso por uma fruta ou por uma fruta seca ou alguma coisa, uma barrinha de cereal, eu estaria muito mais nutrida, muito mais, melhor para minha saúde e estaria economizando esse dinheiro, porque toda vez eu ia lá e comia besteira. Então, às vezes, anotar, sabe, ter um caderninho para ir ali anotando, porque às vezes você vai se surpreender que às vezes naqueles pequenininhos, você vai falar assim, mas é R$10, R$5, R$7. Quando você vai ver no final da conta, é um rombo, né? Então, eu acho que assim, a gente não pode. Eu sou meio contra viver a vida sem ter um prazer, sem ter algumas regalias, algumas coisas, mas às vezes algumas besteiras, por exemplo, ir lá comer salgado e que não estava prejudicando a minha saúde, que só estava levando meu dinheiro e não estava sendo bom para mim. Então, talvez fazer esse exercício de ver o que está errado e o que está funcionando, né? Porque muita gente, na hora de colocar no papel, é que se perde. Então, tem que colocar no papel para ter uma noção. Certo? Eu até oriento então, que coloque no papel. Hoje eu indico usar aquele aplicativo Mobles. Eu posso te mandar o link dele, que eu tenho um cupom de 20% de desconto para utilizar ele. Eu posso te mandar o link, depois você disponibilizar para o pessoal. E o Mobles, ele é um aplicativo que você lança na hora que você gasta o dinheiro. Então, se eu fui aqui na padaria e gastei R$15, eu já entro e lanço. R$15, padaria. Eu faço também o lançamento das categorias, né? Dá para a gente fazer uma configuração bacana, mas é uma ferramenta que hoje, no nosso mundo, né, de correria, é possível a gente ter uma ferramenta tecnológica que ajuda a gente. Eu sei que tem pessoas que gostam de anotar no papel, gostam de pegar o canhotinho e ir anotando. Tem gente que anota no bloco de notas do celular. Tá tudo bem. Mas existe a possibilidade de um aplicativo que faz o somatório, você divide por categorias e fica mais fácil você fazer essa gestão e tirar um relatório no final do mês, né? Enfim, então fica aí a dica desse aplicativo para o pessoal. Tá, beleza. Vou começar meu empreendimento digital. A gente já falou aqui de consciência financeira, de planejamento, mas aí eu descubro que eu não tenho tanto dinheiro para investir. É uma boa empréstimo ou não é uma boa empréstimo? Aí bomba, vai. Legal. Eu acho que existem vários tipos de empréstimos. E a gente pode conversar um pouco sobre isso. Bem resumido. Porque senão empréstimos dá uma live inteira, né? Não, rapidinho, não vou falar específico assim. Você pode ter pessoas que investem no seu projeto. Então, você vende a ideia, né? E essa pessoa pode ser um investidor e você pagar essa pessoa futuramente. Então, às vezes, você tem um parente, um amigo
alguém que acredite no seu potencial, na sua ideia e pode ser um investidor. E aí você combinar, vou pegar, sei lá, 10 mil, 5 mil, né? Cada um é um caso, e você combina como você vai poder pagar. É um caminho interessante porque você pode ter condições de combinar um juros menor. Se você não conseguir pagar daquela forma, a pessoa sabe que você está empreendendo, você tem uma margem de negociação um pouco melhor. Então, é válido a gente ter um investidor. Normalmente o pessoal chama de investidor anjo, né? Que ele vai apostar no seu projeto. Às vezes o investidor anjo, ele pode ser um sócio, né? Ele às vezes nem precisa ser isso. Sócio. Uhum. E pode aí, na medida que você tem financeiro, você vai também pagando esse sócio, né? Ou não, você vai entrar com trabalho e ele vai entrar com capital de giro. É uma possibilidade também. Agora, eu tenho meus 2 pezinhos no chão para indicar quando a pessoa vai pegar empréstimo bancário, sabe? Porque você ainda não tem condições de, a não ser que caiba aquela parcela no seu orçamento financeiro, sem você precisar do seu trabalho digital, né? Então, eu vou pegar um valor, dou conta de pagar se eu entrar nenhum dinheiro, não vai mudar nada na minha vida. Aí, ok. Mas se você está contando em ganhar dinheiro no digital para poder pagar um empréstimo, eu não aconselho pegar. Porque não existe mágica, né, Ju? Não existe mágica. O banco, ele vai emprestar o dinheiro para você para ter lucro no final. Então, assim, são juros compostos. Então, o rombo vai ficando cada vez maior. Então, muita gente fala assim, empreende, vai aí, mete as caras, pega empréstimo. E não é bem por aí. Então, assim, o banco não é um santo, um benfeitor, não. Ele é uma empresa, ele quer ter lucro. E ele vai ter lucro em cima de você. Então, você pediu 10, talvez você pague 15, talvez você pague 20, talvez você pague até 30, 40, sabe-se lá, Deus, dependendo da taxa, do jeito que você fez e das parcelas, da quantidade de parcelas. Então, é bem complicado. Então, às vezes, a pessoa freia um pouquinho, vai para o racional, né? É verdade. Pode falar. Eu nunca indico realmente parar um empréstimo, mas a gente sabe que tem alguns empreendedores, igual o Flávio Augusto, né? Ele começou com a Wizard, né? Pegando um empréstimo pessoal. Tem algumas pessoas que dão certo fazendo isso, mas é um risco. Então a gente tem que avaliar qual que é o grau de risco que você vai entrar aí para você poder empreender. Então, mas de cara, eu não indico entrar nessa, não. Começar empreendendo, já devendo, e essa pressão para você pagar, você não consegue nem colocar foco onde você precisa de colocar. Porque você vai ficar tão preocupada em ter resultado que você não vai ser natural. Porque, assim, o interessante da internet é vender sem vender. Então, você vende uma solução tão boa que as pessoas querem comprar. Lógico que vai ter pitch de vendas, vai ter tudo isso, mas se você estiver afobado só pensando no retorno financeiro, a coisa não vai funcionar tão fácil quanto funcionaria se você estivesse tranquila. Vamos supor, beleza, eu fiz lá minha lição de casa, tenho ali um fluxo de caixa legal, quero começar a empreender na internet, já consegui a consciência, já vi o planejamento, beleza. E agora eu vou ali montar a minha empresa, só que eu tô vendo que eu tô tendo gastos demais e não tô tendo tantos lucros. Qual algumas saídas para eu equilibrar meu caixa? Legal. Eu acho que a primeira coisa a gente precisa de pensar em cortar gastos. Quais são os gastos que não estão sendo de necessidade para aquele momento? Eu acho que quando a gente está empreendendo, vale a pena apertar os cintos, abrir mão de algumas coisas em prol daquilo dar certo, do seu trabalho dar certo, do que você estiver empreendendo dar certo. Então, com toda certeza, apertar os cintos e fazer cortes é necessário. Mas eu não gosto só de pensar em fazer cortes. Essa palavra cortar, economizar, ela traz muito para o lado negativo, né? Então, você pensar um estilo de vida que você consiga diminuir para que você tenha uma condição, né, de melhorar o seu orçamento financeiro.
Eu falo muito sobre estilo de vida. E tem várias coisas que a gente pode fazer trocas, eu chamo de trocas inteligentes. Em vez de você gastar o seu dinheiro, sei lá, com uma academia que é R$ 200 por mês, você continua tendo academia, mas paga menos, paga 50, R$ 60 na academia. Se você antes de frequentar certos restaurantes e gastava um valor altíssimo, troca para poder comer em casa ou escolher outros restaurantes que vão adequar o seu novo estilo de vida. Quando você começa a falar sobre essa questão de estilo de vida, você troca essas mensagens negativas por uma mensagem positiva. E essa relação vai te ajudar a superar essa fase onde você realmente está apertando os cintos para que você consiga equilibrar a sua vida financeira e empresarial. Agora, então não é nem, perdão, desculpa te cortar. Então não é nem reduzir gastos, é gastar com inteligência. É isso? Adorei esse conceito. Eu falo fazer trocas inteligentes, né? No que você tem hoje e o que você consegue trocar, que você não vai perder muito e você vai, às vezes, até ter um serviço igual, mas, porém, você está fazendo uma troca inteligente. Né? Então, com a alimentação, dá para fazer isso. Com a área de saúde, muitas das vezes dá para fazer isso. Quando eu falo, assim, às vezes, de plano de saúde, fazer uma troca de plano de saúde momentânea, né? Por 1 ano, 2 anos, até você poder ter uma condição de ter um plano de saúde melhor. Enfim, a gente pode pensar que a área de higiene pessoal, de beleza, tem várias coisas que a gente pode dar uma cortada, né? Montar um novo estilo de vida para você, para que sobre uma grana para você poder investir aí no seu empreendimento. Tá. Se você pegasse alguém que está começando a empreender agora, montou lá o planejamento dela e está querendo empreender, qual conselho você daria? O que você falaria assim, olha, isso é extremamente importante? Reserva de segurança. Sem sombra de dúvidas. Quando eu falo reserva de segurança, é aquele dinheiro que vai te dar segurança para que você consiga pagar suas contas pessoais e as contas básicas do seu novo empreendimento. Se você não se sentir seguro, quando a gente fala reserva de emergência, tá? Às vezes eu nem uso muito essa palavra emergência, eu gosto de falar sobre reserva de segurança. Porque essa segurança que você precisa para qualquer empreendedor, ele se sentir confortável para focar em outras coisas, para levantar a receita da empresa, do que ficar pensando, e se faltar dinheiro para isso? E se faltar dinheiro para me pagar tal conta? Então, eu não empreenderia se eu não tivesse uma reserva de segurança, tá? E aí vai muito do negócio de cada um. Mas essa reserva de segurança pode ser 3 meses do seu custo de vida, pode ser 6 meses do seu custo de vida, pode ser 1 ano para o seu custo de vida. Então, a gente precisa de ter essa reserva de segurança. A gente sabe que imprevistos, eles acontecem. Eu costumo falar que imprevistos, eles são previstos. A gente não sabe quando eles vão acontecer, mas eles acontecem. Né? Quem tem carro sabe que tem que dar uma manutenção, que pode bater. Que se você não tiver seguro, vai ter um gasto muito grande. E se tem seguro, tem que pagar lá a taxa da franquia. Quem tem casa sabe que tem manutenção. Quem tem filhos ou animaizinhos em casa sabe que pode adoecer e precisar de ter um gasto maior. Você pode adoecer e não poder trabalhar, né? E não ter uma receita. Então, assim, imprevistos, eles são previstos, eles vão acontecer. E você tiver uma reserva de segurança, isso vai fazer com que você fique mais preparado e seguro para poder focar no seu empreendimento. Então, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa é você ter sua reserva de segurança e um bom planejamento, com toda certeza, para você começar a dar os passos aí no mundo do empreendedorismo. Agora, o erro mais comum, as pessoas que misturam em dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Pode? Nossa, cortou e eu não entendi a pergunta. Por exemplo, nesse mês entrou no meu caixa lá, sei lá, R$ 10.000 da empresa. Daí eu vou usar para o meu pessoal. Misturar coisas do pessoal com da empresa. Pode?
Não pode, isso é um erro super comum Super de quem comum. está Esse é começando. o erro mais comum que existe, né? Quem nunca? É o top. Se tivesse os tops do erro, o erro comum é misturar as contas da pessoa física com pessoa jurídica. Por mais que você esteja ainda pequeno, começando, tenha poucos clientes, é necessário que você já faça essa separação. E como é que você pode fazer essa separação sem custo? Você pode ter contas bancárias separadas, né? Fluxo de caixa separados. Hoje, por exemplo, o Banco Inter, que é um banco digital, você consegue ter conta pessoa física e pessoa jurídica sem pagar nada, nenhum tipo de taxa. E você Super consegue dica, hein? movimentar, consegue Super dica. transferências, você emitir boleto sem pagar nenhum tipo de taxa bancária. Então, já ajuda. Segunda coisa, você tem em mente, sim, todo o dinheiro que entrar, você já definiu um percentual, que é para a empresa, né? Que o Xanjin chama de fundo de reserva para a empresa. Qual que é? Eu vou dar aqui alguns percentuais e aí cada um vai adequar a sua realidade. Mas qual que é o certo? Se você ganhar R$ 100, R$ 20 a gente destinar para o fundo de reserva da empresa, mais R$ 20, que seriam 20%, né? Você destinar para a compra de materiais, insumos, produtos para a empresa. Então, 40% fica com a empresa e 60% é o seu salário. Então, se entrou R$ 100, é como se você estivesse tirando assim, R$ 40 é da empresa e 60 é para você, né? O seu prolabore, o seu salário. Lógico que quando eu falei no início, a gente pega tudo e vai reinvestindo na empresa. Mas aí, ao longo do tempo, esses números eles vão se ajeitando. E aí você pode começar fazendo retiradas. Então, você pode fazer combinados com você mesmo. Ah, no início eu vou tirar 10% para mim. Depois eu vou tirar mais 20%. Até você chegar no patamar que você consiga tirar 60% para você e 40% para a empresa. Eu acho que são bons números aí para a gente precificar também o valor do seu trabalho, né? O valor do seu produto, do seu serviço, do que você está oferecendo. Então, mais ou Show. menos eu indico seguir essa linha. E aí, você Show. recebeu lá do seu cliente os R$ 100, já pega 60 e transfere para a conta da pessoa física. Então, lá na conta da pessoa física, você vai pagar suas contas das suas despesas pessoais. E o dinheiro que está na conta da pessoa jurídica, você vai pagar as despesas da sua empresa, do seu empreendimento. Se você começar a fazer isso desde o primeiro momento, isso não vai se embolar. Então, Show. eu acho assim, quem empreender, já entra no aplicativo do Inter, já abre a sua conta PJ com uma MEI, você já consegue abrir sua conta PJ e manda brasa, já começa a fazer tudo separado. Nossa, adorei. Adorei essa dica. Acho que são, olha, duas dicas que valem ouro. Valem ouro. Essa do Banco Inter e essa da divisão de valores aí do que vai para a empresa e do que vai para você. Nossa, só isso aí já vai salvar a vida de muitos empreendedores. Então vamos lá para os nossos 5 passos, ver o que você acha. Eu anotei aqui conforme a gente foi falando. Então, o primeiro passo, consciência financeira. Então, acho que a consciência financeira, você saber aí o quanto você recebe, ter direitinho as contas e anotar tudo isso. O segundo passo que a gente falou é ter planejamento, né? Então, se planejar. Você vai empreender, então se planejar, ver como é que vai ser, quanto vai ser. O terceiro passo é o dinheiro de reserva, né? E a gente também falou um pouquinho se vale a pena ou não empréstimo, mas esse dinheiro de reserva é super importante. O quarto passo, que eu até tinha chamado de reduzir gastos, mas você trocou inteligentemente, sabidamente, por escolher os gastos com inteligência, né? Então, escolher e com inteligência. Então, esse quarto passo de escolher com inteligência. E o quinto passo, que é dividir aí o que é da empresa e o que é seu bonitinho para que essa bagunça não se fique. Então, acho que com esses aí 5 passos, eu acho que, nossa, fecha e o empreendedor não vai se enrolar com as finanças, vai conseguir pensar no seu próprio negócio. Eu acho que essa live é de serviço público para todos os empreendedores que estão começando.
né? Todos os empreendedores precisavam ver essa live do início ao fim. E essas dicas que ela deu aí de divisão, de banco, de tudo, todas as dicas muito maravilhosas. Nossa, adorei, Ju. Olha, se eu tivesse te conhecido, eu não tinha batido tanta bom, cabeça como eu já bati lá no passado. Porque assim, quando eu comecei a empreender, foi difícil cair a ficha que a empresa era um ser vivo diferente de mim. Né? E é bem isso, é como se fosse uma outra pessoa, uma coisa totalmente separada. E muita gente não vê assim. E é como se fosse uma pessoa mesmo, tem personalidade, tem comportamento, tem tudo. Então, assim, você precisa separar muito bem as coisas. Fazer com que as suas finanças caminhem bonitinho. Não te ouvi, cortou. Não, e eu falei que muita gente fica esperando ter uma receita muito grande para fazer essa divisão, né? De pessoa física e pessoa jurídica. É o grande erro. Se você começar a fazer isso desde o início, já está criando hábitos inteligentes, né? São os hábitos dos milionários. Eles já fazem essa divisão, são coisas separadas. E a gente precisa de ter esses hábitos se a gente também quer conquistar um outro patamar na nossa vida. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que fazer essa divisão desde o primeiro R$1 que cai é a primeira meta assim, ideal para você não errar na sua trajetória. Porque eu já fui, por exemplo, uma empreendedora que o que ganhava ficava tudo lá. E eu colocava, sabe, guardava tudo e tinha muito medo, às vezes, até de reinvestir na empresa. Então, na verdade, ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio... gastar com inteligência, que foi aí o seu quarto passo, né? Saber gastar com inteligência, escolhas inteligentes é primordial. Então, assim, olha, fantástico, fantástico. Ó, vou falar rapidinho. 1, consciência financeira. 2, planejamento. 3, reserva financeira. 4, gastos com inteligência. E 5, divida o pessoal do profissional, do empresa lá bonitinho. Tá? Então tem o seu empreendimento e tem as contas pessoais. Ju, amei. Que live linda, amei. Obrigada. Foi fantástico, dicas preciosíssimas. Valeu mesmo. Obrigada pelo convite, pela poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu quero convidar vocês toda quinta-feira de manhã, tem o Café com Finanças, às 7h27 da manhã. E quinta-feira que vem eu vou ensinar a fazer o planejamento financeiro de maio, passo a passo detalhado. Então, se vocês não sabem como que faz um planejamento financeiro, vem tomar esse café comigo na quinta-feira às 7h27 da manhã e aprender como é que faz um planejamento financeiro, um plano de voo para você poder decolar aí nesse mês de maio, conseguir fazer o dinheiro sobrar, para você poder empreender e realizar os seus sonhos. E se decidir empreender, me segue no meu perfil que eu te ajudo. Obrigada, Ju! Isso aí, eu faço e a Daiane faz você empreender. Isso aí. Beijão, Ju. Valeu. Beijo, tchau. Tchau, tchau.